De uma comunidade imaginada, tomando de empréstimo o conceito do Benedict Anderson, e o quanto essa comunidade imaginada pode ser constantemente imaginada ou reimaginada, né, para promover as mudanças que a gente necessita. Bom, por favor. Tem um PowerPoint aqui que é do lançamento do selo comemorativo dos 70 anos da associação. A gente vai deixar ele rodando aí, e é muito interessante porque a atual diretoria da ABA, quando pensa nesse selo comemorativo, está tentando trazer para dentro dessa proposta de celebração desses 70 anos algumas questões e algumas dimensões que a gente vai ter que encará-las com bastante seriedade para promover as mudanças que a gente quer, ok? Elas não estão diretamente relacionadas à minha fala, mas são elas que inspiram a minha fala. Bom, para iniciar essa comunicação, eu escolho estabelecer um pressuposto de que a colonialidade do saber, conforme a elaboração de Aníbal Quirrano, bem como a noção de decolonialidade, são importantes ferramentas compreensivas e explicativas das relações sociais contemporâneas, inclusive nas comunidades científicas. Neste simpósio, especificamente, essas duas noções nos ajudam a retomar a trajetória dos 70 anos da ABA, mas, sobretudo, a avançar com alguns destaques em para perspectivas na associação e na antropologia que contribuam para uma reinvenção do campo e que sinalizem para a urgência na realização de uma sociedade mais plural, igualitária, justa e democrática. Lélia Gonzalez pensa de maneira aprofundada a região do planeta que compreende a América Latina e o Caribe, nomeando-a de América Ladina e cunhando a categoria político-cultural de amefricanidade, que emerge a partir de um percurso histórico e político caracterizado tanto pela diáspora negra quanto pelo extermínio da população indígena nas Américas. A amefricanidade possibilita recuperar histórias de resistência e luta dos povos que foram colonizados e revelar violências geradas pela colonização e também pela colonialidade do poder. Em alguma instância, a amefricanidade ativa importantes movimentos decoloniais. De acordo com Cláudia Pons Cardoso, Lélia Gonzalez foi uma intelectual diaspórica. Isso por realizar deslocamentos pelo Atlântico Negro e estabelecer trocas afetivas e culturais nas Américas, Caribe e África da costa atlântica. É essa noção de diáspora que eu tomo de empréstimo para delinear os contornos de uma antropologia afrodiaspórica, que para efeitos dessa comunicação pode ser tomada como antropologia negra. Ou seja, uma antropologia que conta com agência e autoria negras, com uma interlocução interdisciplinar e com articulação com forte incidência política radicalmente antirracista na sociedade. Uma antropologia afrodiaspórica reconhece que a colonialidade do saber estruturou campos disciplinares, emoldurando pensamentos e consolidando tendências nas leituras de sistemas simbólicos e de instituições sociais. A colonialidade do saber orientou formas de ler o mundo, inclusive no campo da antropologia. A antropologia afrodiaspórica tem o potencial de habilitar uma reimaginação do campo, de forma a reconhecer iniquidades e apagamentos, redistribuir um capital intelectual que hoje concentra-se em segmentos específicos, ainda hoje, e promover avanços em direção à realização efetiva de direitos e da própria democracia. Estabelecidos esses pressupostos, recuperemos um cenário histórico-político das ações afirmativas para pessoas negras nas universidades brasileiras, como o professor João já destacou aqui anteriormente,
desvelando efeitos e desdobramentos da efetivação dessas políticas, especificamente no campo da antropologia. A adoção das ações afirmativas com recorte racial nas universidades teve início nos anos 2000. E para além de alterar a composição racial das universidades, democratizando-as com a inserção de estudantes negros, provocou também alterações e mudanças nos conhecimentos que são mobilizados nesses lugares. Inclusive porque com a inserção de corpos negros, adentraram também nas universidades outros saberes, outros fazeres que tensionam tendências e cânones, provocando transformações também no conjunto de conhecimentos que é mobilizado nesses lugares. As ações afirmativas são hoje uma realidade nas universidades brasileiras, que têm se tornado mais plurais, ou seja, mais representativas da diversidade, inclusive racial, que compõe a sociedade como um todo. E passadas mais de 2 décadas das primeiras experiências das ações afirmativas em suas mais variadas expressões, podem ser notados ambientes acadêmicos mais polifônicos e mais polissêmicos. É perceptível nesse cenário também um ambiente de pesquisa e um ambiente científico tematicamente desafiador, que incita a enfrentar epistemicídios. Enfim, as ações afirmativas nas universidades têm possibilitado avanços na problematização de um sentido único do conhecimento científico e um vislumbre dos plurissaberes nesses espaços. O desafio de implementar as ações afirmativas com recorte racial segue posto, exigindo das instituições públicas, especificamente das universidades, um enfrentamento mais efetivo do racismo estrutural ainda infiltrado nas instituições. Contando com períodos de avanços e estagnações, um efeito que pode ser notado é o aumento quantitativo de presenças negras, indígenas, quilombolas, de pessoas com deficiência, trans-travesti. Essa diversidade possibilita manifestações de um racismo historicamente ocultado, o que paradoxalmente viabiliza também um enfrentamento mais eficaz a esse sistema de opressão. Em concordância com o Munanga, entendemos que o racismo tem se reproduzido no Brasil de maneira silenciada, em decorrência da aparente democracia racial. Em contextos como estes, a implementação de ações afirmativas com recorte racial desmascara práticas racistas, viabilizando ao mesmo tempo um enfrentamento a essas mesmas práticas. A antropologia, ao abrir-se a saberes diversos, pode então manejar conceitos e métodos, mas também, sobretudo, vivências, intersubjetividades situadas e múltiplas perspectivas culturais, históricas, políticas, estéticas e filosóficas. As interlocuções estabelecidas no campo, a partir de uma motivação política, que foram as ações afirmativas, tal qual a implementação dessas ações afirmativas, colocam em cena plurissaberes, e dentre eles o saber fazer negro ou afrodiaspórico. Essa emergência de saberes e fazeres múltiplos tem levado a uma atualização e a uma reinvenção do campo, possibilitando vislumbrar uma antropologia negra, como eu mesma defendia em 2021, em publicações anteriores, e o que hoje eu tenho chamado de antropologia afrodiaspórica, caracterizada pela interdisciplinaridade, pelo antirracismo, por agências e autorias negras que apontam para possibilidades de uma antropologia mais plural ou mais descolonizada, para usar um termo do Munanga. Essa antropologia mais plural sinaliza para um fazer antropologia mais diversificado étnico-racialmente e que tem se apresentado como alternativa que alarga inclusive horizontes epistêmicos e possibilita uma reimaginação do próprio campo da antropologia. Meu entendimento como antropóloga negra e estudiosa do pensamento feminista negro
é o de que presenças afrodiaspóricas resultam por inserir saberes e fazeres caracterizados por um diálogo interdisciplinar, marcados étnico-racialmente e politicamente comprometidos com a gramática radicalmente antirracista. Acerca do antirracismo, concordo com Angela Davis quando afirma que em sociedades de base racista não basta não ser racista. É fundamental atuar, ser antirracista, o que por sua vez exige uma atuação constante e radicalmente contrária a toda forma de racismo, inclusive os ocultos, silenciados e que produzem apagamentos. Assim compreendido, apresenta-se o convite para que, de maneira colaborativa, efetivamente seja reconhecida a diversidade já atuante no campo da antropologia no Brasil e no mundo. Com o objetivo de avançar minimamente nas perspectivas do que eu estou chamando aqui de antropologia afrodiaspórica, destaco parte da agência e da autoria de Lélia Gonzalez, que aponta para as pluriepistemologias. Em discussões anteriores, eu abordei essas e outras agências e autorias negras nas universidades, indicando como essas presenças negras pluralizam o campo da antropologia e informam sobre a emergência de uma antropologia afrodiaspórica. Lélia Gonzalez, ao estudar o racismo como um mecanismo social de exclusão e objetificação do sujeito, entende que o racismo epistêmico invalida qualquer perspectiva de conhecimento que não seja ocidental e branco. O racismo epistêmico, que dispara processos de epistemicídio como tecnologia de poder, pode ser compreendido como parte do dispositivo de racialidade, este que é uma ferramenta teórica para a apreensão das relações de força implicadas no domínio da racialidade no Brasil, de acordo com o pensamento de Sueli Carneiro. O dispositivo de racialidade recai sobre sujeitos negros e apresenta características disciplinares, realizadoras de estratégias de rebaixamento intelectual e de anulação de sujeitos como produtores de conhecimento. Destaco que o epistemicídio opera pela destruição de determinados saberes. Todavia, ao eliminar esses saberes, desestrutura os sujeitos desses mesmos saberes, revelando a cruel face do ontoepistemicídio. Contudo, há sobrevivências nesse cenário de epistemicídios e ontoepistemicídios. Essas sobrevivências podem ser depreendidas de saberes e fazeres de mulheres negras, como Lélia Gonzalez, por exemplo, que articula atuação política e antirracista e engajamento no manejo de conhecimentos e de mundos possíveis. Notória é a aproximação entre teoria e prática, especialmente no enunciado de si como sujeito coletivamente forjado, com capacidade de provocar uma desestabilização de privilégios que são de raça, de gênero, de classe, etários e muitos outros, revelando fissuras comunicativas abertas em um campo que gradativamente vai se tornando mais pluriepistêmico. A atuação e escrita de Lélia Gonzalez, especialmente em torno do conceito de americanidade, alarga fronteiras e provoca erosões políticas, identitárias, estético-corpóreas e também epistêmicas. A americanidade, uma categoria político-cultural que abarca a experiência comum de pessoas negras na diáspora, além das experiências de pessoas indígenas decorrentes da colonização nas Américas. Além da americanidade, o português, que é uma outra categoria de análise de Lélia Gonzalez, que explicita uma subversão do português falado pelas pessoas negras no Brasil como marca de resistência. São duas categorias conceituais elaboradas por Lélia Gonzalez que sinalizam para um saber fazer que eu estou chamando de afrodiaspórica. O pensamento-ação de Lélia Gonzalez ilustra um campo de conhecimentos acadêmicos científicos que evidenciam uma epistemologia afrodiaspórica
e, desde minha perspectiva, uma antropologia afrodiaspórica que é colaborativa e que é propositiva. Para mim, é uma honra celebrar os 70 anos da Associação Brasileira de Antropologia em um cenário em que a ABA articula uma agenda atenta às pluriepistemologias e cuidadosas das interlocuções horizontalizadas, com toda uma diversidade, inclusive étnico-racial, dispostas a retomar o futuro. É estimulante notar que as agendas mobilizadas pelos 25 comitês e comissões da ABA, que assessoram a diretoria nas diferentes áreas e temas da antropologia, têm acionado temas indicadores de uma pluralização étnico-racial e também de gênero, sexualidade, nacionalidade e pertencimentos variados. Assim sendo, temáticas que gravitam em torno dos direitos humanos, da educação, ciência e tecnologia, da saúde, laicidade e democracia, de cidadania, violência, gestão estatal, de ética em pesquisa, de relações internacionais, de acessibilidade, de inserção profissional, dentre tantas outras ações, como por exemplo, e temáticas, como por exemplo, patrimônio e meio ambiente, migrações e deslocamento, têm sido tratadas pelos comitês e comissões de modo a assegurar a presença de múltiplos saberes, inclusive os afrodiaspóricos. Além da presença desses saberes plurais, a composição dos comitês e comissões tem se alterado, o que não é pouca coisa, contando cada vez mais com integrantes étnico-racialmente diversificados e promovendo transformações na associação e na antropologia feita no Brasil. Sobre essas inserções, vale a pena chamar a atenção para a importância das alterações do campo. A partir de todas essas questões, a gente pensou em uma forma de comemorar esses 70 anos da associação, com essa imagem que está aqui projetada. Foi criado esse selo, um selo que é inspirado nesse pluralismo, inclusive regional, professor João, né? Necessário. Quando se traz a flor do piqui para pensar os 70 anos da ABA, a gente está pensando na delicadeza, na beleza, no tom festivo, né? Essas hastes que saem da flor do piqui parecem quase um showzinho pirotécnico à parte, e a gente está no momento de celebrar, sim, são 70 anos, né, de história da associação. Mas também lembrar a capacidade de resistência, resiliência, a força de sobreviver no Cerrado, no coração do Brasil, né, no Planalto Central, mantendo a delicadeza, a beleza, mas também a resiliência e a força, né, e a necessidade de sobreviver, reinventando-se, né, constantemente. Porque quando eu penso em antropologia afrodiaspórica, eu trabalho com um conceito que é de mulheres raízes, para pensar a presença das antropólogas negras no campo, né? É importante pensar nas raízes, mas é importante também pensar as outras etapas, inclusive no florescimento, né? Inclusive na frutificação. É importante pensar todas essas dimensões. E quando a gente propõe esse selo aqui, todas essas ideias estão presentes. No sentido de gratidão, no sentimento de gratidão muito grande à associação e à antropologia por se manter aberta, crítica de si, corajosa, né, nessa revisão de si tão necessária, e de maneira muito irmanada, nos colocarmos em conjunto para a gente reinventar esse nosso campo. Nessa nossa proposta do selo, a gente trabalhou também com cores. Eu não sei por que não está passando, deveria estar passando automaticamente. A gente pensou também em cores que podiam informar um pouco mais
do que o bordô tradicionalmente utilizado na marca, né, da associação. A gente pensou em cores como, além do bordô, que está próximo do vermelho, no amarelo, que está muito próximo do laranja, e no azul. Isso para pensar na força das iabás, né? Isso para trazer um pouco da força das orixás de energia feminina para dentro da associação e nos ajudar a pensar a associação desde esse lugar que eu tenho chamado de afrodiaspórico, e que quando a gente pensa na identidade dos indivíduos, está associada à identidade negra, especificamente das mulheres negras. O azul, para trazer a força, né? Passa. Mas a gente começa com o vermelho. Tá lento. Tá difícil, pode passar. A gente pensa no bordô inicialmente para trazer o vermelho, que é a força de Yansan, essa orixá de energia feminina, mas a gente avança também para o amarelo de Oxum e para o azul de Iemanjá. Isso para brincar um pouco com as cores, né? E dizer o quanto essas cores podem informar sobre uma necessária pluralização do campo, da disciplina, da área, do fazer antropologia no Brasil, certo? A próxima reunião da antropologia, a próxima reunião da ABA, né, a RBA, vai acontecer em Goiânia. A ideia